Romanos capítulo 14, versículo 1 até o versículo 12. Acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come. E o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai. Mas ficará em pé porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais. Mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivermos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Eu vou pedir que você me acompanhe à medida que formos examinando cada um desses versículos. Mas queria dizer que os dois capítulos anteriores a esse, o 12 e o 13, enfatizaram a supremacia do amor. E vimos isso muito bem. Tanto o amor para com os nossos inimigos, no capítulo 12, como também o amor para com o nosso próximo. Embora o amor seja o mesmo e a fonte seja a mesma, Paulo detalha concretamente os momentos em que esse amor acontece ou não acontece. Quando estamos entre amigos, quando estamos diante de inimigos ou quando nos fazemos próximo de alguém que precisa. Mas o que Paulo vai fazer agora? Ele vai trazer um exemplo um pouco mais detalhado do que significa andar segundo o amor. Vejam o versículo 15 desse capítulo. Se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Agora Paulo então vai concretizar um pouco esse amor, vai tentar nos levar a pensar esse amor mais abstrato, embora concreto em Cristo, mas para uma concretude no nosso viver. O que vemos aqui no capítulo 14? A relação de dois grupos, de uma comunidade só, uma comunidade cristã. E esses grupos se dividem entre fracos e fortes. Vejam o versículo 1. Quem é fraco na fé, e depois ali no finalzinho, e nos versículos seguintes, pressupõe-se que há alguém forte. Só é importante para a gente começar a esclarecer que essa fraqueza aqui, meus irmãos, a qual Paulo se refere, não é uma fraqueza de vontade ou de caráter, como alguém pode imaginar. É uma fraqueza de fé, de convicção. É uma fraqueza quanto à certeza de que a fé de alguém permite-lhe ou não fazer certas coisas, que Paulo aqui vai elencar. Assim, se estamos tentando retratar uma irmã ou um irmão mais fraco,
não devemos imaginar um cristão vulnerável aqui, ou facilmente vencido pela tentação, mas sim um cristão sensível, cheio de indecisões e critérios. O que falta ao fraco aqui não é força de vontade, mas liberdade de consciência que ele não atingiu. E por isso ele tem medo do que faz. Mesmo após ter sido salvo por meio de Jesus e pela fé somente, ele eventualmente tem dificuldades sobre como agradar a Deus. A pergunta toda aqui, e que é fundamental para a gente entender esse texto, é: quem são os fracos e fortes aqui em Roma? Porque esse texto já serviu de pretexto para muita interpretação equivocada, e muita mesmo. Existem 4 propostas principais tentando interpretar quem são esses fracos e fortes. A primeira delas seria que os fracos seriam ex-idólatras, recém-convertidos do paganismo. Mesmo tendo sido resgatados da idolatria, a consciência deles, excessivamente escrupulosa, impedia-os de comerem a carne que, por exemplo, antes de ser vendida no açougue local, tinha sido usada em sacrifícios dedicados aos deuses. Isso era comum. Toda a carne passava por essa oferenda a ídolos para depois ser vendida no comércio. Isso quando não o próprio templo se misturava com o comércio de carne. Então, alguns pagãos, se é essa a interpretação, vendo que agora convertidos tinham que comer daquela mesma carne oferecida a ídolos, eles tinham um problema em comer aquele tipo de alimento. Eles temiam que comer carne de ídolos fosse comprometê-los e contaminá-los. Se compararmos, porém, Romanos 14, que é o texto que estamos lendo, com 1 Coríntios 8, veremos que há muitas similaridades, porque lá em Coríntios, o tema da carne de fato é tratado. Mas, ambos os capítulos se referem a comer e abster-se, se referem ao perigo de levar os fracos a tropeçarem, se referem à santidade da consciência, à limitação voluntária da liberdade cristã, e ao irmão por quem Cristo morreu. Tudo isso está lá também em 1 Coríntios. Mas em Romanos 14, não há referência alguma à carne consagrada a ídolos. Daí o perigo de a gente comparar 1 Coríntios 8 e Romanos 14. Como também não há, em Romanos 14, nenhuma indicação de que a questão da idolatria estivesse envolvida aqui no debate. Ou seja, parece que Roma e Corinto viviam situações diferentes. E isso é muito importante que a gente observe quando vai ler uma carta de Paulo para um público específico. Essa é a primeira tese, de que os destinatários seriam ex-idólatras, procedentes do paganismo e que teriam se convertido. E agora, então, comer carne para eles era uma associação às carnes consagradas aos ídolos. Uma segunda sugestão para fracos e fortes aqui seria que os fracos seriam os ascetas. Na verdade, a ampla divulgação do ascetismo religioso na antiguidade é bem documentada, diz Caseman. Ideias e práticas ascetas bem podiam ter se infiltrado na igreja de Roma. Havia movimentos ascetas no paganismo, os pitagoristas, por exemplo, faziam isso, e no judaísmo, os essênios. Observadores de práticas culticas, muito específicas, purificadoras, e até com certa disciplina espiritual e do corpo. Tal ascetismo poderia explicar a razão por que os fracos se abstinham do vinho, como também da carne. Essa é uma outra tese. Uma terceira tese é que fracos e fortes poderiam aqui significar fracos como os legalistas. A expressão fraco na fé, segundo Barrett, atesta a falha ou incapacidade de compreender o princípio fundamental enfatizado nesta carta de que os seres humanos são justificados e reconciliados com Deus só pela fé e pela graça e por meio de Jesus, não por serem vegetarianos, ou por se absterem de certos alimentos, ou até por guardarem o sábado, mas somente pela fé. Ou seja, os fracos consideravam a observância
e as abstenções como boas obras necessárias para a salvação. Este é o ponto. Mas, meus irmãos, em Gálatas, Paulo emite um anátema contra qualquer pessoa que ouse distorcer o evangelho da graça, de que somos salvos pela fé somente, pela graça somente e por meio de Jesus somente. E nós, será que teríamos sido tão mansos e condescendentes com os fracos de Roma se a própria essência do evangelho estivesse em questão? Essa é a terceira possibilidade. A quarta, e provavelmente a adequada neste caso, é que os fracos aqui seriam, em sua maioria, crentes judeus cuja fraqueza consistia no fato de permanecerem em sã consciência, comprometidos com regras judaicas de dietas e dias religiosos guardados. Preste atenção. Quanto à dieta, eles continuavam observando as normas alimentares do Antigo Testamento e comendo apenas coisas limpas, animais, literalmente não impuros, conforme a lei dizia. Além disso, ou se certificavam de que a carne a ser comida obedecia às exigências do ritual judaico, a famosa carne kosher ou comida kosher, que não podia, por exemplo, passar por sufocamento o animal, ele precisava perder todo o seu sangue. Havia rituais bem específicos para essa comida poder ser ingerida. Ou, dada a dificuldade de garantir isso, se eles não conseguiam observar como aquela comida era preparada, então alguns judeus crentes optavam por não comer. Simplesmente por não comer. E quanto aos dias especiais, observavam tanto o sábado como os festivais judaicos. O que Paulo faz aqui? Essa é a questão. Paulo tenta uma atitude conciliatória com relação aos fracos, não permitindo que os fortes os desprezem, intimidem, condenem ou prejudiquem. E ele se manifesta também no fato de ter respeitado o decreto do Concílio de Jerusalém, que fora designado para controlar os fortes e salvaguardar a consciência dos fracos. No capítulo 15 de Atos, nós vamos ver que gentios agora convertidos estavam sendo inspirados ou constrangidos a praticar a circuncisão como um judeu crente praticava até então. E o que aquele concílio decidiu, o primeiro concílio da igreja, é que era uma ruptura muito brusca. De uma hora para outra, esses crentes agora gentios não guardarem nada de Moisés. Era preciso que houvesse uma transição tranquila, até cultural de uma certa forma, para não haver inimizade entre crentes judeus e crentes gentios. Por outro lado, a circuncisão não se tornou obrigatória para os gentios, e houve uma espécie de conciliação para se buscar a unidade da igreja naquele momento. O que fez aquele concílio acabou dando aos crentes judeus a liberdade de continuarem com suas práticas culturais, cerimoniais, peculiares. Mas também pediu aos cristãos gentios que se abstivessem de práticas que pudessem ofender a consciência dos crentes judeus. Isso está muito bem registrado em Atos 15, versículos 19 e versículo 27. O apóstolo Paulo, então, seguia essas diretrizes no seu ministério, tendo cuidado de não comprometer qualquer princípio por meio de concessões. Tanto que ele dizia, se fazer judeu entre judeus e se fazer gentil entre gentios, não causando obstáculo ao evangelho de Cristo. A pergunta toda é, como viver isso hoje? Ou como entender naquele contexto essa tensão e em que sentido a gente pode enxergar isso hoje, mesmo dentro de uma comunidade cristã, mas pensando isso entre comunidades cristãs, onde as diferenças, a gente sabe, elas existem. Essa compreensão, meus irmãos, de Romanos, onde Paulo busca capacitar aqui os cristãos, que eu chamaria aqui conservadores, porque eram judeus por maioria, ou também, de um outro lado, cristãos liberais, por serem gentios, era novidade.
A luta de Paulo para que eles coexistissem amigavelmente na comunidade cristã abre caminho para o que Paulo vai falar no capítulo 15. Aqui desvia-se o holofote dos fracos e dos fortes. Crentes judeus e gentios assumem seus lugares e ouve-se que a igreja cristã é uma multiétnica comunidade que se expressa unânime e a uma só voz, em gloriosa harmonia evangélica, glorificando ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam o capítulo 15, versículo 6. É essa a meta de Paulo. Para que vocês, unânimes, até quando eu li essa palavra hoje, a gente costuma olhar alguns textos de unidade na Escritura. Esse foi um texto que talvez não me estava tão presente, mas vejam, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E de uma certa maneira, Paulo sim está lidando com comunidades com certas diferenças. Crentes gentios e crentes judeus. Crentes que se converteram do paganismo e judeus que se encontraram com Jesus, mas tinham já a lei e a aliança de Moisés como seu pacto de vida e de fé. Realmente os grupos aqui não eram homogêneos, até havia certa sobreposição. Não dá para dizer que fracos e fortes aqui sejam somente judeus crentes e gentios crentes. Mas Paulo insiste que se há algo que da perspectiva do evangelho não é essencial, é justamente a questão da comida e dos dias sagrados. Ou seja, isso não pode nos dividir. Não podia dividir aquela comunidade. Ele chega a deixar transparecer até um certo sarcasmo quando compara reino de Deus, comer e beber. Como diz o versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Isso é uma exortação para nós na medida em que às vezes o que nos divide é muito pequeno diante da grandeza do Evangelho, que nos une, que nos regenera e que nos salva. E que nos leva a uma convergência. Quantas são as vezes em que aquilo que é secundário e não essencial se torna essencial e a gente, na verdade, usa do que é secundário porque tem escondido no coração um ciúme, uma inveja, uma mágoa, um problema mal resolvido. E a gente se divide, fratura o corpo de Cristo e não ouve o que Paulo diz para nos esforçarmos por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vejam, o que é o reino de Deus comparado ao beber e comer? E mais, no versículo 20, ele diz aos fortes, não destrua a obra de Deus por causa de comida. A comparação é exagerada para a gente se dar conta mesmo de que às vezes coisas pequeníssimas nos dividem, nos fraturam, nos machucam, nos afastam. Isso até no casamento, nas relações com os nossos amigos. E me refiro aqui nesse momento, claro, aos cristãos. Jesus, o Evangelho, perdem toda a sua importância e fundamento e a gente passa a se olhar a partir de nossos pontos de vista. E fazemos coisas grosseiras, equivocadas, como essas aqui. Comparar comida e bebida com o reino de Deus, ou destruir pessoas por causa de comida, como diz o versículo 20. Nós temos hoje em dia, meus irmãos, uma necessidade de discernimento muito grande. Em especial porque a igreja parece que consegue se perceber pelo Brasil afora. Antes a gente sabia de uma comunidade lá no sul, no nordeste, no centro-oeste, mas não visitamos ou não tínhamos visitado essa comunidade. Com as redes sociais, essas comunidades estão diante dos nossos olhos, a gente se depara com elas o tempo inteiro, com diferentes práticas, leituras, culturas, e a gente até se assusta com a diversidade. E começa a imaginar que a unidade é uma coisa impossível. Mas às vezes nos falta a perspectiva do Evangelho e do reino de Deus, e de novo aquilo que é secundário fica maior. E encontra no nosso coração, às vezes, inclusive, inclinações não tão boas.
E nós acabamos perdendo de vista aquilo que é realmente importante. Paulo está dizendo aqui que não devemos exaltar coisas que não são essenciais, especialmente questões de costumes ou rituais, ao nível do essencial, fazendo dessas coisas testes de ortodoxia. E condição até para a comunhão. Se você não crê assim, a gente não pode ter comunhão. Se a sua igreja não tem esses elementos, sua igreja não é uma igreja ortodoxa. Nós não podemos subestimar, claro, questões teológicas e morais fundamentais, como se elas não importassem ou fossem apenas culturais. Mas Paulo fazia uma distinção clara entre essas coisas essenciais e secundárias. E nós também devíamos fazer o mesmo. Ou vamos imaginar que todos pensarão como nós, que todas as igrejas cristãs serão exatamente iguais a, por exemplo, a Igreja do Caminho. É muita ingenuidade. É uma falta de noção do que é o corpo de Cristo. Aliás, eu ontem, reunido com os jovens, dizia exatamente isso. Quando Paulo fala do corpo de Cristo e pensa no corpo humano, eu consigo imaginar a mão e o pé. Quando é que a mão e o pé vão entender a importância e interdependência que um tem do outro? Tudo passa pela cabeça. Quer dizer, Cristo, como esse arquiteto, é que tem a visão do todo. A nós cabe cumprir o papel local, pontual. Mas pergunte para o pé se ele tem a noção de que a mão é importante ou vice-versa. Eles não têm, mas tudo passa pela cabeça, que tem a visão do todo. E é por isso que Cristo é o ponto de partida e de chegada da unidade. É por isso que Cristo é o ponto de partida e de chegada das nossas vidas como um todo. Paulo não tenta forçar todo mundo a concordar com ele aqui, tal como ele fez nos capítulos anteriores, onde aí sim não havia negociação. O homem é um pecador, só pode ser salvo por Jesus. E essa salvação é um dom de Deus, gratuito, recebida pela fé, que também é um dom, não por obras, para que ninguém se glorie. Não, nisso Paulo não faz concessão alguma. Não há nada que possamos acrescentar para sermos salvos. A salvação é uma obra passiva que nós sofremos em Cristo pela fé. E a própria fé é Ele que dá. Nisso Paulo não faz acordo. Mas agora, no capítulo 14, sim, ele diz que em alguns assuntos é possível ter uma certa divergência sadia. As questões dos romanos eram dialogismoi, no grego, opiniões pessoais, sobre as quais nem todos os cristãos precisam concordar. Os reformadores no século XVI chamaram essas coisas de adiáfora, questões de indiferença. Quer se tratasse de costumes e cerimoniais, quer fossem crenças secundárias que não faziam parte do evangelho ou do credo. Em qualquer dos casos, são assuntos sobre os quais a Escritura nem sempre se pronuncia com clareza ou com detalhamento. Em nossos dias, por exemplo, se poderiam mencionar práticas como a forma de batismo, por imersão, por aspersão, ou o modelo de administração da igreja. Nós mesmos, junto ao escritório de advocacia, durante um bom tempo dialogamos sobre o melhor formato de administração da igreja. O mais bíblico possível, mas você vê que há vários bíblicos, porque a Escritura não é exaustiva a esse respeito. Em qualquer dos casos, são assuntos sobre os quais a Escritura não se pronuncia de forma detalhada. Tanto hoje, meus irmãos, como na Roma do primeiro século, o problema, de fato, é lidar com diferenças de consciência, em questões sobre as quais a Escritura nem sempre é tão clara, de forma a impedir que elas causem divisões entre nós. E aí, me detendo em especial no versículo 1 desse capítulo 14, o que Paulo faz aqui? Ele lança o princípio fundamental, e vejam bem a palavra, do acolhimento. Que bela palavra. Acolham. E esse princípio se refere a acolhermos os fracos,
a esses crentes judeus que vinham de uma cultura e de uma prática judaica piedosa e que eventualmente, por causa disso, tinham dificuldade de uma hora para outra deixar essas práticas no sentido não salvífico, mas no sentido de uma cultura que eles haviam incorporado. Eles sabiam que era Cristo somente que salvava e que nenhuma outra obra era legítima para torná-los dignos, mas havia uma cultura já desenvolvida de prática judaica e essa cultura, eventualmente incorporada no seu dia a dia, quando não enxergada nos judeus, era mal, nos gentios, era mal compreendida. Acolhimento é a palavra de ordem aqui. É uma aceitação positiva. Paulo diz, acolham, mas ao mesmo tempo é uma restrição, sem discutir opiniões. Então você acolhe e você não discute opiniões. Acolham quem é fraco na fé. Nota-se aqui que não há tentativa alguma de dissimular ou disfarçar aquilo que esses irmãos e irmãs são. É um jogo aberto, é uma coisa transparente e clara. É um respeito, não é fazer de conta que não há diferenças. É conhecer as diferenças e amar mesmo assim. Porque a obra de Cristo é mais importante, é mais fundamental. Vejam como na prática, às vezes, nós podemos tirar Cristo do seu lugar e fragilizar nossas relações em cima de gostos pessoais, em cima de aparência, em cima até de condição social. Nós acabamos diminuindo Cristo e o que Ele fez em nós, nos tornando seu povo, em nome de preferências e gostos. Esse acolher, repito, não é no sentido de fazer de conta que o problema ou a diferença não existe, disfarçando. Não, eles são fracos na fé, quer dizer, fracos no sentido da convicção, talvez imaturos, talvez até incultos e talvez até equivocados, porque depois sim, Paulo vai mostrar que esses irmãos precisam crescer. Para não terem problema de consciência e desfrutarem da plena liberdade em Cristo, sem medo, sem temor, porque Paulo vai dizer lá que nada na verdade é impuro. Impuro é para aquele que assim considera impura a coisa ou o ato. Então vejam que sim, o objetivo no futuro é a maturidade, mas até lá, Paulo diz, não discutam opiniões, acolham tal pessoa em amor como filha ou filho de Deus que eles são. Nem por isso eles devem ser ignorados ou censurados, pelo menos não nesse estágio. Talvez nem corrigidos nesse início, mas devem ser acolhidos na comunidade cristã. A palavra grega aqui é proslambano, que significa mais do que aceitar pessoas, no sentido de consentir em sua existência ou em seu direito de pertencer a um grupo. É mais do que receber ou aceitar. É acolher em nosso círculo de amigos, em o nosso coração. Não é um ato político, no sentido negativo da palavra. É um ato verdadeiro de honestidade, de amor cristão. E de não ingenuidade, de a gente imaginar que todo mundo vai ser ou pensar como nós pensamos. Implica o calor e a bondade que marcam um verdadeiro amor. O Novo Testamento, por exemplo, meus irmãos, usa a palavra acolhimento quando Filemão dá a Onésimo a mesma acolhida que teria dado ao apóstolo Paulo. Que bonito isso. A proximidade que eles tinham agora é vivida entre Filemão e Onésimo. Também a palavra acolhimento descreve a forma como os habitantes da ilha de Malta acolheram o grupo de náufragos esfarrapados depois que esses alcançaram a terra a nado, em Atos 28. E até com referência a Jesus, que promete, aspas, acolher o seu povo na sua presença no céu. João capítulo 14, versículo 3. Acolhimento é uma boa palavra para nós em 2021. Abraçar, entender, amar.
Aceitação é uma palavra popular hoje em dia. E com razão. Teologicamente, a aceitação com que Deus nos agracia é um termo bem atual. Talvez sinônimo de justificação. Somos aceitos ou justificados, a própria NTLH usa essa expressão, por meio de Jesus e da sua obra. Mas deveríamos ser cautelosos quanto ao discurso moderno de aceitação incondicional. O amor de Deus é incondicional. Sua aceitação, contudo, advém do arrependimento e da fé em Cristo. Nós precisamos ter isso em mente ao considerarmos que devemos aceitar o fraco. E Paulo explica por quê, no versículo 3. Porque Deus o acolheu. E por que aqui não lembrar o que Gamaliel disse ao Sinédrio? Vamos nos encontrar lutando contra Deus ao perseguir estes homens? Que noção evidente Paulo nos dá aqui no versículo 3. Como não acolher se Deus acolheu? Quem somos nós, se não o povo de Deus? Como também acolher uns aos outros? Como também Cristo acolheu vocês, no capítulo 15, versículo 7. É o que Paulo diz, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Então, meus irmãos, como igreja cristã, nós somos o povo do acolhimento. Nós somos o povo do amor, o povo da compreensão, o povo que entende que diferenças secundárias vão ser superadas, talvez no tempo, talvez até demore um pouco mais. Mas aqui Paulo recomenda, não comecem discutindo opiniões. Em segundo lugar, esse acolhimento deve ser praticado sem discutir opiniões. Não se deve fazer da igreja uma arena de discussões cuja característica central é a argumentação. E é o que a gente mais vê hoje nas redes sociais. E eu gosto de argumentação, viu? Mas uma coisa é a argumentação que usa o amor, mas que não demonstra o amor. Que não demonstra o acolhimento, que destrói, que exclui, que machuca, que fere, que fragiliza, que divide, que fratura o corpo de Cristo. Não se deve fazer da igreja uma arena de discussões cuja característica central é a argumentação e muito menos um tribunal onde os fracos são postos no banco dos réus, interrogados e acusados. A acolhida que nós lhes damos deve incluir o respeito às suas opiniões próprias. Será que estamos preparados para isso, meus irmãos? Paulo prossegue. A partir do versículo 2, ele apresenta verdades, sobre as quais suas exortações agora vão se basear. Verdades teológicas que vão justificar os conselhos e exortações que ele vai dar. A primeira delas, acolha porque Deus o acolheu. Acolha essas pessoas porque Deus as acolheu. Paulo escolhe a comida como primeira ilustração de como o receoso e o livre, ou o fraco e o forte, deve se comportar. Porque o fraco é esse que está sempre com dúvida sobre se aquilo que ele está fazendo não estraga sua piedade, não entristece a Deus. Já o livre, às vezes é tão livre que ele é livre na frente do fraco, e o fraco se escandaliza com aquele que tem a sua consciência livre em Cristo. E para ambos, o Paulo aqui fala sobre equilíbrio. Versículo 2. Um crê que pode comer de tudo, pois a liberdade que Cristo lhe proporcionou libertou dos escrúpulos desnecessários com relação à comida. A comida não vai me fazer pecador, a bebida não vai me fazer pecador. Afinal, eu fui salvo pela fé em Cristo, logo, em Cristo eu sou uma nova criatura. Por isso, quem é fraco na fé, ao contrário, come legumes. Isso com certeza
acontece não por ele ser vegetariano por princípio ou por questão de saúde, não confunda, mas porque o único jeito de provar ou garantir que ele nunca come carne impura é não comendo carne alguma. Este é o contexto. Há uma piedade aqui. Como é que esses cristãos devem considerar um ao outro? Paulo responde: quem come de tudo, que é o forte, não deve desprezar o que não come. E o que não come, o fraco, não deve julgar o que come de tudo. Meus irmãos, pense nos desdobramentos do que está acontecendo aqui e imagine o nosso dia a dia. Não se sabe ao certo por que se proíbe aqui aos fortes o desprezo e ao fraco a condenação do forte. Talvez seja porque, por um lado, o forte pode ser tentado a ter pena das fraquezas do fraco, e este, por sua vez, pode considerar o forte, que abandonou as tradições de Israel, como um apóstata e, portanto, digno de condenação. Há motivos de ambos os lados. Seja ou não correta a interpretação, a razão por que tanto o desprezo como a condenação de um outro cristão são atitudes erradas, é porque Deus o acolheu. E acolheu a ambos, versículo 3. Como ousamos rejeitar uma pessoa que Deus aceitou? De fato, a melhor maneira de decidir qual deve ser a nossa atitude em relação aos outros é indagando qual a atitude de Deus com relação a eles. Por que não? Porque esse é o princípio. E ainda melhor do que a regra de ouro, façam aos outros aquilo que você quer que os outros façam a você. Tratar os outros como gostaríamos que eles nos tratassem é uma garantia, mas mais seguro ainda é tratá-los como Deus os trata. Se é que conseguimos isso, com a graça de Deus. A primeira opção é um guia que a gente acessa baseado em nosso egoísmo. A gente faz aos outros aquilo que gostaria de ter. Mas a segunda opção é um guia baseado na graça de Deus. Segundo, Paulo justifica para acolhermos, porque Cristo morreu e ressuscitou para ser o Senhor. Se é inadequado rejeitar uma pessoa que Cristo aceitou, é no mínimo igualmente inadequado interferir no relacionamento entre um mestre e o seu oiketes, ou seja, seu escravo doméstico. Veja o versículo 4. Quem é você para julgar o servo alheio? Note isso, não é o seu servo. Na vida comum, esse tipo de comportamento seria ultrajante e traria profundos ressentimentos entre vizinhos, por exemplo. Da mesma maneira, nós não temos nada que interferir em um outro cristão e Cristo, usurpando assim o papel de Cristo na vida desta pessoa. Paulo diz, para o seu próprio dono é que ele está em pé ao cair. Sua responsabilidade não é para conosco, e nem nós somos responsáveis por ele. Mas Paulo conclui, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé, dando-lhe a sua aprovação, quer o aprovemos ou não. Que desafio, gente. Que desafio para a nossa noção de certo, ou de adequado, ou de legítimo, conviver com as diferenças, no caso aqui culturais, secundárias. Não há que se falar aqui em compreensão diferenciada sobre salvação pela graça e pela fé somente por Cristo, mas sobre temas secundários. Como temos lidado com isso enquanto comunidade cristã, por que não dizer enquanto família, cujos integrantes são cristãos? Como lidamos com as diferenças? Agora Paulo desenvolve uma segunda ilustração sobre as relações entre o forte e o fraco. Trata-se de guardar ou não dias sagrados. Presumivelmente os festivais judeus, sejam eles festas ou jejuns semanais, mensais ou anuais. Aliás, Paulo já tinha falado sobre isso quando escreveu aos Gálatas. Ele começa apresentando as alternativas. Alguns pensam que certos dias, versículo 5, são mais importantes do que os demais. Esse seria o fraco.
Mas outros pensam que todos os dias são iguais, o forte. Esse último não faz distinção entre dia e dia, assim como não faz distinção entre comida e outra, qualquer que seja o grupo a que pertençam seus leitores. A primeira preocupação de Paulo com eles é esta. E olha que frase forte, versículo 5. Cada um tem a opinião bem definida na sua própria mente. Aliás, quando a gente lê um texto como esse, parece que a gente não está lendo que a Escritura tem uma interpretação só, que Jesus é o único caminho, que há a igreja certa e que, se não estamos certos, somos uma igreja desfigurada. Paulo diz que cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Só cuidado para não levar esse texto para fora de contexto e agora imaginar que ninguém tem nada a ver com a sua vida, que você pensa o que acredita, que você faz o que pensa e que ninguém te julgue. Não, o tema aqui é bem específico sobre a consciência. Sobre pessoas que vinham da fé judaica, conheceram a Cristo e traziam na sua prática essa cultura não como meio de salvação agora, mas não praticar aqueles ritos, por exemplo, podia trazer-lhes problema de consciência, como, por exemplo, com a comida, que naquele tempo, a carne em especial, era sacrificada a ídolos. Que desafio para nós. Que desafio para cada um de nós. Paulo não está incentivando um comportamento irresponsável e nem está se mostrando favorável a tradições sem reflexão. Tanto que ele diz, cada um tenha opinião bem definida em sua mente. Eu quero dizer assim a vocês, com todo o meu coração, que eu desejo, juntamente com vocês, viver a unidade da Igreja de Jesus nesta cidade, neste estado, neste país, lutando pela fé evangélica e tendo esse cuidado para que coisas mal resolvidas do meu coração acabem sendo pretextos para eu machucar o meu irmão de uma outra comunidade, de uma outra denominação, mesmo que essa pessoa esteja longe da gente. Se Deus o acolheu em Cristo, e se o principal é que Cristo é o nosso Salvador e é por Ele que somos salvos pela fé somente, é preciso lutarmos por essa unidade. Isso não quer dizer que você não deve exercer reflexão, mas você deve ao mesmo tempo desenvolver amor. Isso não quer dizer que você está agora impedido de ser crítico e analítico de certa forma, mas você tem que mesmo assim ter opinião definida em mente, mas acolher aquele que pensa diferente. Quantos dizem amém para isso? Porque na prática, de fato, isso para nós é um grande desafio. Partindo do pressuposto de que cada um deles, o fraco e o forte, tenha refletido na questão e chegado a uma conclusão, porque Paulo está dizendo isso, cada um tem a opinião definida em sua mente e por isso dará conta. Paulo faz com que eles vejam que a sua prática deve ser integrante, fazer parte do discipulado cristão. Tem que haver coerência. É isso que você acredita, então viva isso. É isso que você crê, então pratique. Agora não fique só discutindo opiniões. Não fique só demonstrando conhecimento, matando pessoas, excluindo outros. Se é o que você pensa, então viva isso. Mas ame as pessoas e acolha o diferente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, veja bem, versículo 6, faz isso para o Senhor. Porque, na verdade, toda a nossa vida é para Deus. E Paulo vai dizer, vivos ou mortos, nós somos de Deus. Em Coríntios, Paulo vai dizer, inclusive, que tudo, qualquer outra coisa, e lista ali alguns atos e eventos, façamos para a glória de Deus. Ou seja, vivemos para Deus. E o mesmo se passa com aquele que considera todos os dias iguais, o forte. Ao invés disso, Paulo volta à questão da carne e agora acrescenta um importante princípio. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor porque dá graça a Deus. Agora o tema é a gratidão.
Os dois princípios aplicam-se a ambos. Ou é o comilão que está em questão, ou é o abstêmio. Se formos capazes de receber alguma coisa com gratidão, alguma coisa de Deus, como uma dádiva, então podemos também ofertá-la de volta como um serviço que prestamos a Ele e ao nosso próximo. Meus irmãos, gratidão. A gente às vezes perde o nosso foco. A gente às vezes esquece quem somos em Cristo, o que Deus fez conosco. E a gente diminui o Evangelho diante de situações que deveriam ser superadas. E aqui caminho para o fim. Essa intromissão, e uso aqui entre aspas a palavra, do Senhor nas nossas vidas, aplica-se a qualquer situação. Vejam o versículo 7 e 8. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos, se morremos, é para o Senhor que morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Meus irmãos, parece que vida e morte juntas constituem a soma do que somos como seres humanos. Enquanto continuamos a viver sobre a terra e até que pela morte passemos a viver no céu, tudo que nós temos e tudo que somos pertence ao Senhor Jesus e deve, portanto, ser vivido para a sua honra e glória. E por que isso? O versículo 9 diz: foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor de mortos e de vivos. Meus irmãos, é maravilhoso ver como Paulo aqui levanta uma questão tão simples e corriqueira, como os relacionamentos mútuos, e a eleva a um nível teológico sublime, como o da morte, ressurreição e senhorio universal de Jesus. Por ser Ele o nosso Senhor, nós devemos viver para Ele. E por ser Ele também o Senhor dos outros cristãos, irmãos nossos, devemos respeitar a forma como estes se relacionam com Jesus e cuidar da nossa própria vida. Aliás, às vezes a gente aproveitaria muito melhor o tempo se cuidasse melhor de nós. E quando cuidasse dos outros, cuidasse para acolher e para ajudar. Afinal, Jesus morreu e ressuscitou para ser Senhor, dono das nossas vidas, dono de todos nós. Eu queria te desafiar hoje. Queria me desafiar também nesse sentido, olhando para esse contexto vivo ali em Roma, de comunidades de culturas diferentes que se encontram, em especial em Roma, de onde vários judeus foram expulsos por um dos imperadores, bem numa época delicada e difícil. Como essa comunidade deu exemplo de convívio fraterno, respeitoso, amoroso, com um espírito de acolhimento. Seria uma ingenuidade muito grande nossa imaginar não acolher os nossos irmãos em Cristo e conseguir acolher quem não é irmão em Cristo ainda. Porque o amor é o mesmo, a fonte é a mesma. É complicado não amar os nossos irmãos e conseguir amar alguém que ainda não é irmão. Neste sentido, o amor de Deus é incondicional. E eu sei que Paulo, quando lida com as coisas concretas aqui, quer sair daquela ideia de amor abstrato, teórico e emotivo. E ele quer mostrar na prática o que é possível fazer, movido pelo amor de Deus, no Espírito de Deus, com relação àqueles mais próximos a nós, a comunidade cristã, nossa família, nossos amigos. E eu queria, nesse momento em especial, orar pela igreja e orar por todos nós. Mas atenção, há um princípio aqui que não está relevado, que é o princípio da justificação pela fé, pela graça e por meio de Jesus.
A maioria dessa carta se detém naquilo que é imexível, inarredável, aquilo que é fundamento, aquilo que é pilar, aquela pedra angular sobre o qual se constrói qualquer edifício. E sem esse fundamento, nada ficará de pé, pelo menos não para sempre. Mas em Cristo somos mais do que vencedores. E colocada a pedra no seu devido lugar, preservado o fundamento, outros trabalham sobre esse fundamento, mas mesmo assim cada um veja como edifica. E que Deus, enquanto o nosso Deus, que Cristo, enquanto nosso Senhor, nos possa conduzir, meus irmãos, possa trabalhar nos nossos corações, possa iluminar as nossas consciências, possa purificar nossos corações de coisas que estão causando um prejuízo para nós e nos impedindo de amadurecer, de prosseguir. Porque às vezes a gente imagina que as pessoas vão entender tudo de uma hora para outra e nos falta o acolhimento, a paciência e o amor. A gente quer despejar no coração dessa pessoa aquilo que ainda para ela não é claro, que fere a sua consciência. Eu podia dizer tanta coisa a respeito disso agora, de coisas que foram ditas a nosso respeito, que nós tivemos que ouvir e simplesmente orar, como se eu não cresce no poder do Espírito Santo, como se eu não acreditasse em milagres, como se eu não acreditasse nos dons do Espírito. Em nome do amor à igreja, é preciso calar e acolher, e respeitar, e não devolver na mesma moeda, mas adquirir a maturidade de entender que o corpo de Cristo é muito grande. Que pretensão a nossa imaginar que somente uma comunidade vai ser o meio de Deus ser glorificado numa cidade. Que se multipliquem as igrejas, que cresçam os ministérios, que Deus envie trabalhadores para a sua seara. Mas que Deus nos dê um coração de acolhimento, de amor e de respeito, sem abrir mão da verdade, mas tendo o acolhimento para a pessoa poder ouvir no tempo certo aquilo que precisa ser dito. Queria convidar você a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Senhor Jesus, Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, nosso Salvador e Redentor, nós te louvamos hoje à noite aqui neste lugar. Nós somos tão pequenos, e às vezes nossa pequenez diminui a tua envergadura, nossos olhos são escuros para perceber a tua grandeza, e às vezes estamos ali nos afogando numa poça d'água, estamos ali nos afogando com um copo d'água. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, aumenta a nossa fé, aumenta o nosso amor. Vem sobre nós, ó querido Deus, nas nossas famílias, onde eventualmente não se consegue ter o diálogo, onde há animosidade, há conflito, há desconfiança, há violência, há truculência. Senhor, vem trabalhar nas nossas famílias, para o acolhimento, para o respeito, para o amor. Nos ensina, Jesus, essa caminhada desafiadora. Faz essa obra em nosso meio, também de nós para com outras comunidades. Edifica o teu povo, edifica a tua igreja. E trabalha individualmente também com cada um de nós. Jesus, Filho de Deus, eu te convido hoje à noite, por meio da tua palavra, a desfazer os sofismas, as barreiras, a desfazer as ideias erradas a respeito do reino de Deus, da igreja e do povo de Deus. Faz isso cair em nosso meio e em nosso coração.
e nos inunda com o teu amor, Senhor. Nós te pedimos isso